Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje a mais um estudo, mais uma mensagem do Evangelho para que a gente aprenda, conheça mais um pouquinho e busque pôr em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda, para que não fique só nas palavras, só no conhecimento, e sim que a gente pratique, né? Hoje o nosso companheiro Lubas vai dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Ele vai nos falar dos itens 6 ao 10, causas anteriores das aflições. Então, para que a gente inicie aí o nosso estudo da noite, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Então, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo, nosso guia, aos espíritos amigos, aos nossos espíritos amigos, nossos anjos guardiões, nossos mentores individuais. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, aprendendo um pouquinho mais, buscando conhecer para aplicar em nossas vidas os ensinamentos de Jesus. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos encarnados. Pedimos a proteção e o amparo de Jesus para que possamos bem aproveitar a vida, aqueles que compartilham conosco a jornada, que possamos ser amigos, ser auxiliar na medida do nosso entendimento e das nossas possibilidades a todos aqueles que conosco compartilham a caminhada. Pedimos o amparo da espiritualidade e de Jesus para esta noite. Que Ele nos abençoe e nos auxilie na compreensão da mensagem. Que assim seja. Então, que estejamos todos na mesma busca e o Lubas vai nos passar a mensagem da noite. Vamos ver. Mas tem que pegar no melhor fica o microfone. Vamos ver aqui. Obrigado. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui mais uma noite para conduzir os estudos da noite de hoje. Então, esse capítulo 5 é um capítulo muito interessante, principalmente na minha vida, porque foi através do conhecimento desse capítulo que eu entrei para o Espiritismo, que eu vi a importância do Espiritismo na minha vida. E foi exatamente nos itens onde falam das causas aflições anteriores, dos itens de 6 a 10. Eu tive uma infância muito difícil, muitos problemas, muitas dificuldades de todos os tipos que se pode imaginar. E lá pelos meus 12 anos eu costumava falar com Deus e falar, poxa, meu Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que? E ficava desesperado e chegava ao ponto de eu falar assim, eu não pedi para nascer, meu Deus, por que eu estou... E era um ponto de desespero. 12 anos de idade, uma criança ainda, nem tinha estudado direito, mal sabia interpretar um livro. Mas só com 16 anos é que eu fui ter contato com a doutrina e isso aí transformou completamente a minha vida. Mas para a gente entrar no propriamente dito nesse capítulo, desse item, eu queria fazer uma perguntinha aí. Uma pergunta assim, didática. Né? Respondam com tranquilidade, né? Sem milindres.
Alguém não tomou café da manhã hoje? Alguém não almoçou? Semana passada, ao longo da semana, alguém deixou de fazer uma refeição no dia que seja? Ninguém? Tem alguém que deixou, né? Deixou de fazer uma refeição? E qual foi a diferença que isso fez na sua vida? É muita coisa, né? Nem se sentiu, né? Vamos dar uma observada aqui nesse vídeo que eu vou passar para a gente refletir a respeito dele. Da vida. Você reclama no dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? O que você tem reclamado? Reclamado. Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação. É muito provável que você tenha milhões de motivos para agradecer, mas está sobrevalorizando aquilo que te incomoda. E o que é que nos incomoda, né? Será que não nos incomoda uma situação como essa? Talvez a falta da refeição, um dia sem comer alguma coisa, para a gente não vai fazer muita diferença na nossa vida. Mas para pessoas como essas, a existência de uma refeição no dia, ou a existência de uma refeição na semana, pode fazer a diferença entre ela estar encarnada ou desencarnada nesse mundo. E isso existe hoje no nosso mundo. Agora, por que Deus permite isso? Deus não é bom? Não é justo? Por que Deus deixa pessoas passarem fome nesse mundo? Por que Deus deixa um vir rico, outro pobre, um vir com saúde e outro deformado? Onde que tem cabimento isso? Como é que eu vou entender isso, entendendo Deus como justo e bom? Então é isso que nós vamos tentar descobrir hoje, estudando esse item das causas anteriores das aflições. Mas para a gente entender esse capítulo 5 como um todo, nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos da doutrina espírita. E eu fui tirar esses conceitos lá do Livro dos Espíritos, em sua introdução, no item 6, um dos ensinos morais dos Espíritos. E vejam só que interessante, é um item bem longo, então eu precisei resumir. Né? Lembrando que Kardec, quando ele começou a estudar a comunicação dos espíritos, que ele viu que atrás daquelas mesas girantes tinha alguma coisa diferente, alguma coisa que não era do conhecimento geral, e que ele então começou a estudar e ele viu que tinha uma comunicação e que tinham pessoas que se apresentavam como espíritos. Eu digo pessoas porque são como nós, só que sem o corpo carnal. Então se apresentavam como espírito e conversaram com Kardec, e ele conseguiu então, através desse estudo, publicar a obra O Livro dos Espíritos. E nesse livro, então, ele construiu ali a base da doutrina espírita. Mas Kardec percebeu que não era só uma ciência que tinha naqueles ensinamentos. Atrás daquelas comunicações tinha uma coisa muito mais importante. Tinha coisas que iam mudar a vida de todos nós, que ia mudar a vida de muitas pessoas. Ele aprendeu que naquelas comunicações os espíritos também nos traziam um ensino moral. E exatamente, talvez com um dia de diferença, mas 7 anos depois, Kardec lança essa obra. Dia 15 de abril de 1864, então, ele lança a primeira versão do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo aqui, então, para a gente esses conhecimentos morais. E aí, Kardec, um
pedagogo de mais alto nível, inteligência aguçada, ele colocou dentro da estrutura do Evangelho, ele estruturou o Evangelho dentro dos princípios basilares da doutrina espírita. E aqui eu resumi, né, eu disse que eu tinha resumido, que é bem grande. Então, o primeiro princípio seria a existência de Deus, né, todos. O que é princípio? O princípio é aquilo que a gente não questiona, a gente já tem essa ideia formada e isso para nós se torna verdade, eu não preciso questionar isso. A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a relação dos espíritos com o mundo corporal e vice-versa, a reencarnação como fazendo parte da lei de evolução, as indas e vindas do espírito para o plano carnal, a pluralidade dos mundos habitados e os ensinos morais dos espíritos superiores, pautados principalmente no conceito deixado por Cristo, né, de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. E onde que está isso lá no Evangelho? Se a gente for estudar de novo o Evangelho, nós já passamos por aqui tudo, certo? Já vimos o capítulo 1, 2, 3, até chegar aqui. Qual é o primeiro capítulo? Não vim destruir a lei. E o que a gente vai achar nesse capítulo? Lá Kardec vai nos mostrar a evolução do pensamento religioso. Né? O Deus visto por Moisés, apresentado aquele Deus severo, e o Deus visto já por Jesus, que é aquele que ele trouxe, aquele Deus amor, aquele Deus Pai. E logo em seguida vem a doutrina espírita, o Consolador Prometido, trazendo então, reafirmando os conceitos deixados por Jesus, de Deus, e ainda trazendo a questão da ciência para o entendimento de Deus. Então, o cerne desse capítulo é Deus. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo, então aqui Kardec trabalha a imortalidade da alma. Meu reino não é deste mundo, porque o mundo verdadeiro não é esse. Então, o mundo espírita, como Jesus afirmou, não, meu reino não é aqui, porque esse aqui vocês não conhecem ainda. Ele não podia dizer isso abertamente, porque ninguém ia entender, ia ficar deslumbrado, talvez com aquele conhecimento, então ele dizia de maneira mais sucinta, para quem tivesse ouvidos pudesse ouvir. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, então a gente vê a progressão dos espíritos, né, através da progressão dos mundos. E ali nós vemos que os mundos, eles progridem segundo a ordem dos espíritos que habitam aqueles mundos. Então, o espírito progredindo, ele faz com que o mundo vá progredindo. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Esse aí está fácil. Né? Reencarnação. Então, aqui Kardec trabalha os princípios da reencarnação. Isso tudo aqui dá uma base para a gente chegar aqui no capítulo 5 e entender a lei de causa e efeito. Porque se a gente não conhecer isso tudo aqui antes, a gente não vai entender a lei de causa e efeito, que é apresentada no capítulo 5. Como disse o nosso querido Acácio, o maior capítulo do Evangelho. São 14 mensagens só dos Espíritos. E então aqui, nesse capítulo, é um capítulo que ele faz um divisor de águas, porque aqui logo em seguida a gente vai entrar no Cristo Consolador, onde o Kardec vai nos mostrar, né, são 4 mensagens do Espírito de Verdade. Ele vai nos mostrar como fazer, o que fazer para cessar o sofrimento. Ele vai dizer que o sofrimento é passageiro e que pode cessar. E a partir do capítulo 6 até o capítulo 27, então ele vai trabalhando aquilo que nós precisamos para realmente fazer cessar o sofrimento, para fazer cessar a dor. Mas isso não é objeto do nosso estudo, vamos nos concentrar no que interessa. Quer dizer, todo o Evangelho interessa, mas esse aqui é o que interessa para a nossa noite de hoje. Há 2 semanas atrás, então, a nossa querida Cecília trouxe aqui o item Justiça das Aflições, que se Deus é justo, aquilo por que eu estou passando tem que ter uma causa justa, porque senão Deus não ia deixar eu passar por uma coisa que eu não tenho relação com aquilo.
Falou sobre as causas atuais das aflições, né? São aquelas causas que eu provoco nessa vida. Vou encontrar a raiz do problema ou do sofrimento que eu venho passando nessa existência. Então, se eu sou uma pessoa descontrolada com as finanças, eu gasto demais. Eu gosto de comprar tudo que eu vejo. Eu gasto mais do que eu ganho. Qual é a consequência disso? Eu vou ter problemas financeiros. E a causa disso? Eu posso dizer que isso, não, porque na outra encarnação eu era rico, por isso que eu... A causa está aqui, eu estou dando causa a isso, né? E as causas anteriores das aflições? Então aqui Kardec vem nos explicar que as causas anteriores das aflições, elas estão relacionadas a existências pregressas. A existência ou existências. Então, por que sofremos? Será que é porque nós vivemos, então, nesse mundo de provas e expiações, então aqui a gente sofre? Ou será porque a condição espiritual dos espíritos que habitam aqui é que produzem esse sofrimento todo, entre si e para si? Quando nós estudamos o capítulo 3, nós entendemos isso. Nós vimos que o mundo ele progride à medida que os espíritos que habitam aquele mundo vão progredindo. Então a culpa não vai ser do mundo, mas sim do espírito que está habitando aquele mundo. Então por que sofremos? Eu vou contar uma coisa para vocês. Talvez alguns aí não saibam, mas com certeza a maioria não se lembra. Vocês já estiveram aqui antes. Não aqui no centro. Vocês já estiveram nesse mundo, nesse planeta antes. Essa não é a primeira vez que nós estamos encarnados aqui. Nem a segunda. Provavelmente não é a terceira, nem a quarta, nem a quinta. E a gente não pode contar e dizer, não, essa é a 10ª. Nós não sabemos. Mas com certeza não é a primeira. Nós já estivemos aqui nessa terra, encarnados em outras ocasiões. E nós viemos e voltamos para o mundo espiritual. E nessas indas e vindas, nós, como espíritos imortais, vamos aprendendo, vamos levando conhecimentos, cometendo equívocos, e isso tudo vai gerando consequências. Pronto, acabamos aí, entendido? Então esse aí é o resumo do capítulo 5, da parte 4, do item 6 a 10. Mas a gente pode explorar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos lá, quando a gente desencarna, o que acontece com a gente? 5 coisas nós aprendemos. Primeira coisa que o espírito ele descobre quando ele desencarna. A morte não existe. Pessoal, a morte não existe. O espírito vai acordar no mundo espiritual consciente, vai acordar no mundo espiritual com os mesmos desejos, as mesmas vontades. E ele vai ver que ele continua vivo. A gente vai ver depois lá, quem se aprofundar no céu e inferno, vai ver que tem algumas pequenas diferenças, mas ele vai estar vivo. Mesmo que ele não tome de imediato a consciência de tudo, ele vai tomar um determinado momento. A morte não existe. O espírito é eterno, ele continua vivo. Então eu vou descobrir que a morte não existe. A segunda coisa que eu vou descobrir é que nós não somos tão bons quanto nós pensamos. Né, Nilo? Nós não somos tão bons. Ninguém vai perguntar para você se você era um empresário bem-sucedido, se você era um político de destaque, se você era um general, ou se você era um faxineiro, ou se era um soldado, ou se era um professor. Ninguém vai perguntar se você era rico ou pobre. Ninguém vai perguntar se você era espírita, se você era evangélico, se você era budista. Não, ninguém vai perguntar. Ainda bem, né? Se você falar que é espírita,
sabendo, depois de descobrir tudo que é feito, pelo amor de Deus. Né? Então, ninguém vai perguntar também se você conhece o Evangelho de cabo a rabo, se você sabe os versículos tais, se você conhece o Salmo Y, se você sabe o que tem na questão 625 do Livro dos Espíritos, ou se você sabe o que está contido no capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Ninguém vai perguntar isso para a gente, não. No máximo, que nos perguntariam seria, tipo, o que você fez do talento que te foi confiado? Mas essa pergunta não vem de fora. Porque nós vamos descobrir que, com todos esses questionamentos, que não tem juízes, não tem ninguém para nos julgar, não tem um colegiado, não tem um tribunal, não. O único tribunal que vai estar nos analisando e nos julgando é um tribunal interno, é o tribunal da consciência. Porque ali onde está escrito a lei de Deus, toda vez que eu ferir a lei de Deus, a minha consciência vai me acusar. E eu vou saber que, puxa, eu não fui legal. Então, esse julgamento vai acontecer internamente. Eu estarei o tempo todo me julgando e vendo, poxa, caramba, por que eu fiz isso? Mas que eu fui idiota, pô, eu perdi essa chance. Eu perdi tempo, podia ter feito isso. Eu podia ter cuidado melhor do meu filho, podia ter cuidado melhor da minha esposa, do meu marido. Eu podia ter ajudado muita gente. Eu podia, e aí a nossa consciência só vai nos apontando. E aí nós vamos descobrir uma quarta coisa. Nós não levamos nada de material para o outro lado. Não levamos nada. O meu marido, a minha esposa, o meu carro, a minha casa. Não vão. Aquele perfume que eu tenho ciúmes, que eu não deixo ninguém usar, não vai. Vai ficar. Aquela roupa bonita que eu só usei uma vez e guardei para usar, sei lá quando, vai ficar. Tudo isso ficou no mundo físico. Estarei apenas eu, a minha consciência e 2 malas. Sabia? O espírito leva 2 malas. São 2 malas simbólicas. Né? Uma grande, mais ou menos desse tamanho assim. A minha deve ser um pouquinho maior, né? Mas a média dos irmãos aí desse tamanhozinho. A minha... E nessa mala, o que vai estar contido nela? Toda vez que eu ferir a lei de Deus, toda vez que eu fizer mal, toda vez que eu prejudicar alguém, toda vez que eu deixar de cumprir as minhas obrigações, eu vou colocar dentro dessa mala alguma coisa. Então todas as minhas imperfeições, todos os meus vícios, tudo aquilo que eu fiz de ruim vai estar nessa mala grande. E eu tenho uma malinha de mão. Que ali a gente põe as coisas mais urgentes, aquelas mais próximas, que são mais caras e que são às vezes mais frágeis, então eu não quero que ela extraia, eu levo para ali comigo. Nessa mala está toda vez que eu fiz o bem. Nessa mala eu levo as coisas boas que eu fiz. Eu levo o amor que eu tinha pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu levo as poucas vezes que eu ajudei alguém, que eu fui caridoso. Pô, mas você está sendo muito radical. Tem espírito que as malas são o contrário. Tem, concordo, existe. Mas não é a regra, é a exceção. A regra da nossa ordem de espíritos, espíritos de terceira ordem, espíritos ignorantes ainda, imperfeitos, nós não conseguimos ainda pegar essa malinha e substituir pela mala grande. Mas a reencarnação ela serve para isso. Para que a gente vá aos poucos trocando as malas de posição, colocando a mala menor no lugar da maior e a maior na menor, e aí eu consigo ir progredindo e me melhorando como espírito. É para isso que serve a reencarnação. E aí, quando eu tenho consciência de tudo isso, eu vou descobrir uma coisa. Eu preciso voltar.
eu tenho que começar da onde eu parei. Eu tenho que refazer os meus erros. Eu tenho que corrigir tudo aquilo, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu pai. Eu tenho que estender a mão para quem eu não estendi. Eu fui injusto com muita gente. Eu preciso voltar. Eu sempre vou precisar voltar porque eu sou inferior ainda, eu sou muito pequeno naquilo que eu faço, eu sou muito egoísta. Eu preciso voltar. E eu vou descobrir que não é fácil voltar. É difícil para o espírito voltar porque ele carrega consigo uma bagagem muito pesada. E toda vez que ele feriu a lei de Deus, ele colocou um fardo para ele carregar. Toda vez que ele feriu a lei de Deus, a consciência dele colocou um objeto dentro daquela mala e que ele vai ter que trazer de volta esse objeto quando ele voltar. Porque ele precisa corrigir esse objeto, ele precisa consertar esse objeto, ele precisa usar esse objeto para o bem. Então, não vai ser fácil voltar. Eu preciso cair num local onde aquelas pessoas a quem eu feri, a quem eu fiz mal, elas estejam no meu círculo de convívio, elas estejam próximas de mim, porque eu tenho que me reatar com aquelas pessoas, eu tenho que resolver as minhas encrencas com elas. Não é fácil voltar. Eu fui um péssimo patrão. Eu explorei meu empregado. Eu botei ele para trabalhar à exaustão. Ele perdeu a visão por causa disso. Mas eu preciso voltar. Eu preciso entender que a minha atitude de fazer o meu empregado trabalhar até a exaustão, perder a visão, aquilo não foi legal. Eu preciso aprender que aquilo é errado, que eu tenho que corrigir isso. Eu tenho que voltar. Da mesma forma, eu fui um alcoólatra, quanto mais eu bebia o tempo todo, eu larguei minha família por causa da bebida, eu desencarnei com uma cirrose. E o interessante é que quando eu acordo no mundo espiritual, o meu corpo, o meu perispírito carrega aquele fígado defeituoso. E eu vou descobrir na hora de voltar que o que vai moldar o meu corpo, porque eu preciso de um corpo para encarnar, eu preciso ter um corpo. E quem vai gerar esse corpo são os meus pais, claro, mas eu é que vou, meu perispírito, meu espírito é que vai conduzir a construção daquele corpo. E se eu tenho um fígado ruinzinho, a probabilidade de eu também carregar esse problema para a nova existência existe. E é grande. Mas eu preciso voltar. E eu estou disposto a arcar com tudo isso. Com todo o meu espanto, com todas as deficiências que eu sei que eu terei, eu preciso voltar. E aí então eu aceito as condições que me são impostas, porque são condições severas, e eu volto sem os membros. Eu não perdi os membros nessa encarnação. O que justifica eu voltar sem os membros? Eu venho com poder aquisitivo bom, ou eu venho pobrezinho. Eu nasci numa família com bastante poder aquisitivo. Tem uma causa, você tem a causa é que você nasceu nessa família. Mas por que eu nasci nessa família? Eu vim perfeito, eu sou perfeito, em termos de saúde. Eu tenho o corpo completo, não falta perna, não falta... Eu falta aqui um pedaço, eu não tenho uma vértebra, tá? Para mim falta coluna.
Mas tem gente que falta um braço, né, falta uma mão. Mas não, eu vim completo, não falta nada. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família maravilhosa, meu pai é um sujeito espírita, trabalhador, praticante, minha mãe também. Não me falta nada, mas eu tenho uma depressão, eu tenho vontade de sumir. Às vezes eu já pensei até em voltar mais cedo para o mundo espiritual. O que explica essas condições diversas de cada espírito? E o que eu dizer daquela criança que partiu cedo? Ela não fez nada. Poucas semanas de vida e desencarna por qualquer motivo, por doença, por um acidente. O que aquela criança fez para merecer isso? Onde a justiça de Deus? Se aquela criança não teria por que partir daquela forma inesperada, com violência e tudo mais. E aí nós vamos pensar aqui onde que a gente vai encontrar as causas desse infortúnio. Então, o primeiro lugar que a gente encontra os infortúnios, né, no corpo, a nossa condição do corpo. Porque o nosso espírito, ele molda o corpo segundo as nossas necessidades. E segundo aquilo que ele leva impresso no seu, vamos dizer assim, na sua memória espiritual das encarnações anteriores. Tudo aquilo que ele fez contra a lei de Deus, toda vez que ele feriu a lei de Deus, ele criou para si uma consequência. E essa consequência ele só vai conseguir melhorar e acertar depois que ele voltar para a carne. Porque no mundo espiritual, quando o espírito está bem, está todo mundo bom, só tem gente boa, né? Então o espírito é bonzinho. Mas ele precisa mostrar que realmente ele mudou, que ele agora ele é um cara bacana, diferenciado. E o que ele precisa fazer para isso? Ele tem que retornar. Ele tem que vir para a carne, receber um véu para esquecer tudo aquilo de ruim que ele fez, todas aquelas pessoas com quem ele se relacionou mal, e aí recomeçar da onde ele parou. E aí sim, mostrar que ele mudou, que agora ele não é mais aquele espírito ruim, severo, maldoso. Não, que ele deu uma melhorada. Então, o que Deus faz? Deus coloca um véu para que a gente esqueça do passado. Mas a gente não fique do lado... Imagina se eu soubesse que a Cecília foi meu algoz no passado, né? Então, para que eu não precise passar por isso, eu seja mais senhor daquilo que eu vou fazer, eu esqueço de tudo isso. Então esse é o beijo divino, para que a gente, do esquecimento. Então eu vou encontrar aqui os meus infortúnios no corpo, em função daquilo que eu contraí para mim toda vez que eu contrariei a lei de Deus, que eu feri a lei de Deus. Eu vou encontrar esses infortúnios na minha condição social. Eu venho muito pobre, muito rico, ou mais ou menos, ou eu venho numa condição de subalterno, ou venho numa condição de mando. Tudo isso tem relação com a necessidade que o espírito tem para aquela encarnação. E tudo com relação à lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que eu produzi de ruim, de mal no passado, eu vou experimentar de novo, nessa ou em outra existência. Porque Deus também é bom, Ele não cobra tudo de uma vez só não. Ele divide para a gente em suaves prestações. Então eu não preciso pagar tudo de uma vez só, numa única encarnação. Eu posso pagar em outras, várias. E tem espírito que consegue adiantar a prestação. Mas isso aí é outro estudo. Eu vou encontrar esses infortúnios nos relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais. Então, eu tenho uma família boa.
A minha família é 10. Minha esposa carinhosa, amiga, parceira. Minha filha é também estudiosa, muito bacana, muito engrenada, só tira nota boa na escola, não gosta de sair, né, fica mais em casa com os pais, gosta de conversar. Mas o meu filho, esse é difícil. Esse faz os meus cabelinhos ficarem brancos. Ele se relaciona com pessoas de má índole. Ele quer o tempo todo estar na rua. Eu não sei o que ele está fazendo. Muitas vezes ele está ingerindo bebida alcoólica que eu nem sei. Eu só sei quando ele chega em casa cheirando álcool. Esse filho é problema. E aí, então, nós perguntamos, qual é a relação disso tudo que a gente vive, que a gente passa com esse passado? Kardec nos coloca 3 situações. Ele diz que esses sofrimentos, esses infortúnios que a gente vem sofrendo, vem passando, vem vivendo aqui nesse mundo, ele é proveniente de uma expiação, de uma prova ou de uma missão. Mas o que é uma expiação? Kardec também nos explica que a expiação ela tem relação com o passado. Tudo aquilo que eu fiz no passado, em que eu contrariei a lei de Deus, e que eu criei um efeito para mim, eu terei que expiar. Eu vou voltar e vivenciar aquela experiência para que eu possa, como espírito imortal, entender que aquilo não é bom. Entender que sofrer na pele e ver, puxa, isso aqui foi muito ruim. A segunda condição é a prova. Então o espírito, normalmente a prova, ele pede. Eu queria aprender eu queria aprender a ser músico. Mas ser músico, para onde você vai, é difícil, lá não tem lugar para você tocar, não tem escola. Não, mas eu queria aprender, eu queria viver da música. Rapaz, você vai sofrer bastante, porque vai ter dificuldade de sustentar a família, você vai ter que trabalhar de noite, tocar aqui, ali. Então. Mas eu nunca toquei música, eu quero aprender a música. Então, ok, vamos lá. Leve essa prova para você. E aí, então, isso quer dizer que a prova normalmente são escolhas que a gente faz. A diferença da prova para a expiação é que a prova a gente olha para frente e a expiação olha para trás. Então a prova ela vê a evolução, aquilo que o espírito quer melhorar, o que ele quer aprender para o futuro. E a expiação é aquilo que ele tem que melhorar em relação ao que ele fez no passado. E a missão? A missão fica fácil da gente entender, né? Só pensar no Chico Xavier, quem? Eu estou pensando nos espíritas primeiro, por isso que eu estou pensando aqui nos espíritas, no Divaldo Franco, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, quem mais aí? O Euclides Bassanufo, Herculano Pires, né? Travou a memória que eu estava buscando o pessoal da meu HD antigo, então o processador dele é bem lento. Bom, mas vamos falar também já dos não espíritas, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Gandhi, Siddhartha Amalgama, e mais alguns aí que a gente pode buscar. O Calazzi, que é professor de história, aí, pode puxar mais alguns para a gente aí. Então, fica fácil, né, da gente entender o que é a missão quando a gente pensa nessas pessoas. Então, essas pessoas, quais as características delas? Elas passaram por essas missões, mas nem sentiram o peso. Passaram uma tranquilidade, né, sofrendo, tendo problemas físicos, problemas financeiros, mas nunca desanimaram. Passaram tranquilo por essa missão. Mas sabe de uma coisa? Eles não são os únicos. Existem um monte de missionários anônimos. Então,
nós temos aqui, sentados entre nós, eu não vou contar, mas todos nós aqui temos alguma missão. Seja como pai, seja como mãe, seja como filho, seja como marido, mulher, seja como amigo, seja como professor, como médico, enfermeiro. Então, nós temos missões. Só que a nossa condição espiritual, ela não nos permite cumprir uma missão ainda do tamanho de uma irmã Dulce. Mas eu consigo cumprir uma missão como pai, como mãe, como avô. É possível. Essa está ao meu alcance, na minha condição espiritual. Então nós todos também cumprimos missão. De forma que nós passamos por todos esses, na nossa condição de espíritos de terceira ordem, nós passamos por todas essas três situações. E existem outros exemplos de missões. Eu falei de missionários anônimos, né? Então a gente vê lá, por exemplo, a mãe do André Luiz. Acredito que todos tenham lido o Nosso Lar, né? Já leram? Alguém não leu o Nosso Lar? A maioria, depois que saiu o filme, quem não leu, viu o filme, né? Mas a leitura do livro é mais didática e é mais rica. Então, aquele momento que a mãe do André Luiz fala, eu vou voltar. Mas eu não vou voltar por mim. Eu vou voltar e vou levar os três. Vou levar o seu pai e vou levar as duas entidades que estão com ele. Vou levar o seu pai para ser o meu marido. E vou levar as duas como minhas filhas do coração. Porque se eu deixar esses espíritos nessas condições que eles estão, eles vão demorar muito para sair disso. Eles vão demorar muito para chegar a Deus. Então eu pedi a Deus e Ele me permitiu. Eu vou reencarnar e vou levar esses três. Porque eu quero contribuir para o progresso deles. E quantos estão sentados aí que não fizeram a mesma coisa, só que, como ninguém se lembra? Mas aí a gente tem o Espiritismo, que ele nos permite pegar um pedacinho do véu, assim, levantar, dar uma olhadinha por baixo e falar assim, eu acho que pode ser que, ou de repente, eu posso ter uma consciência melhor daquilo que eu estou passando, daquelas aflições, e dar um entendimento diferente para aquilo. E aí a gente se pergunta, pô, isso que eu estou passando é expiação, é prova, isso é missão? O que é? Eu procurei, mas não achei. Na internet não tem nenhum aparelhinho que meça a expiação, prova, no espiômetro, provômetro, missiômetro. Não sei, não achei nenhum aparelhinho desse. Mas lá no livro do Evangelho, está escrito lá que normalmente, né, quando o espírito se debate muito num determinado sofrimento, aquilo tem grandes chances de ser uma expiação. Quando ele passa mais ou menos ali, não reclama tanto, tem indícios de ser uma prova. E quando ele passa mais tranquilamente, sem reclamar, sem perder o ânimo, sempre submisso aos problemas, mas combatendo mesmo assim, ele é um indício de que seja uma missão. Mas o que isso, essa diferença que importa para a nossa vida, para nós espíritos encarnados, se a gente não passar da forma correta? Se a gente não passar com o entendimento de que Deus coloca isso nas nossas vidas, nos nossos caminhos, para que a gente possa chegar à perfeição. Então, se é prova, se é missão, se é expiação, o que importa é a forma com que o espírito encarnado encara isso. Ele sabendo que o futuro que importa para ele é o que está lá na frente, e não esse momento que ele está vivendo. Isso é passageiro, mas isso é capítulo 6, né? Quando a gente vai demorar a chegar lá. Então, meus queridos, eu queria deixar, antes da gente finalizar essa
esse bate-papo aqui, esse estudo, um videozinho para a gente pensar a respeito, quando a gente fala de passar pelas nossas provas e pelas nossas expiações, cumprindo assim os desígnios de Deus dentro da lei de Deus. Tá bem? Vai comer isso? Tem muita gente chegando de casa, mas ela reclamar por causa de pessoas que estão sofrendo. Está vendo o intestino? Isso. Estão falando do governo. São ex-militores, mas dizer. São eles, são muito felizes. São muito felizes. São muito felizes. Amém? E eu também estou feliz. Mas tem muita gente que chega hoje em casa, carro em casa, mas ainda reclamando daqui. Aqui não tem nenhuma luz, não tem tomates, não tem óleo, não tem nada. Mas os homens estão diferentes. Por isso eu gosto muito de produzir, porque são muito grandes. Então não está a comer. Está a comer. E por isso nós tomamos sempre. Nunca reclamamos da falta de comida. Nós sempre damos graças a Deus pelo aquilo que nós temos. Amém. Deus abençoe. Estamos a comer para casa. Provavelmente ele seja espírita, né? Já tenha lido o capítulo 5 e o capítulo 6 do Evangelho. Né? E eu deixo como mensagem final aqui, eu retirei lá do capítulo 5 mesmo, do item 14, é o primeiro parágrafo do item 14, é uma mensagem do Kardec. Ele nos diz o seguinte: a calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e a da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A dor é inevitável, todos vamos passar por ela, mas o sofrimento é opcional. Essa frase completa, porque ele diz que a alegria a gente pode evitar também, a alegria a gente pode evitar quando quer. É do Tim Hansen, um professor de ensino fundamental norte-americano. Agradeço a atenção de todos. Desculpa aí se eu passei do horário, mas essa mensagem você sabe deixar. Obrigado, Cecília. Nós que agradecemos.